Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos mais um vídeo do quadro Química à Nossa Volta. O quadro aqui no canal onde eu tento mostrar para vocês que a química faz parte do nosso dia a dia. E hoje eu vou falar sobre o versátil concreto. É só dar uma olhada ao nosso redor que nós veremos vários objetos, vários artefatos feitos de concreto. Aqui, por exemplo, nós temos alguns blocos, tubos, manilhas, tijolos de concreto. Na verdade, o concreto é a base da construção de nossas cidades. Mais de 90% de nossas construções são feitas à base de concreto. Tem alguma coisa ali que é feito com madeira, outra ali que é feito com barro. Nós temos iglus que são feitos com blocos de gelo, mas 90% das construções do mundo todo de nossa sociedade contemporânea é feito à base de concreto. Só para citar aqui alguns exemplos, nós temos a Opera House de Sydney, onde nós podemos ver uma construção fantástica, com um design lindíssimo, feito à base de concreto. Nós temos essa igreja em Roma, chamada Igreja do Jubileu, também com um design bem contemporâneo, feito com concreto. Na verdade, essa é a grande vantagem do concreto. O formato não é um problema. Desde que a gente tenha um molde adequado, o concreto pode ser transformado em qualquer coisa. Só que o mais interessante é que o concreto não é uma coisa nova. Embora seu uso em larga escala seja talvez do século XIX para cá, os romanos, por exemplo, já tinham um tipo bem particular de concreto. Aqui nós temos a cúpula do Panteão Romano e ele é feito com concreto. Ele foi feito no século II. Então, de fato, o concreto tem sido utilizado como base da construção de cidades há muito tempo. Só que uma ressalva importante. Os romanos dominavam a tecnologia do concreto. Quando o Império Romano caiu, isso até o século XIX, houve um grande ato na utilização do concreto. Provavelmente é porque o concreto ele era uma tecnologia para o Império. O Império que determinava a demanda do concreto. Quando o Império ruiu, a utilização do concreto acabou. E isso não foi passado de geração por geração como era comum com outras tecnologias. Então, por isso que o concreto só foi resgatado no século XIX. Hoje, no entanto, ele é extremamente onipresente no nosso dia a dia. Nós podemos fazer lajes com concreto, nós podemos fazer pisos com concreto, nós podemos fazer paredes com concreto, não importa, desde que nós tenhamos o molde adequado. Para produzir o concreto, nós podemos utilizar, por exemplo, uma betoneira para misturar os seus componentes. Pode ser feita a traçagem manual, que normalmente os pedreiros domésticos utilizam. Enfim, seja como for, nós conseguimos dominar bem a tecnologia do concreto e utilizamos no nosso dia a dia. Na mídia existem várias brincadeiras a respeito do concreto. Eu me lembro de vários desenhos do Pica-Pau, onde ele brinca um pouco ali com concreto de secagem rápida, ou pelo menos com cimento. Esse daqui é um episódio onde ele está numa construção, e ele, como sempre, ele faz uma trollada contra uma vítima. Nesse caso, ele cria uma armadilha e faz com que caia concreto de secagem rápida em cima do construtor, que logo depois ele acaba endurecendo e forma uma estátua. E, de fato, essa é uma característica muito interessante do concreto. No começo da reação, ele é fluido, ele é uma espécie de gel. É o fato de ser um fluido que permite que ele seja útil, porque ele pode escoar e pode ser espalhado ao longo de um molde. Porém, depois ele acaba endurecendo. E é justamente o fato dele endurecer que faz com que ele seja utilizado para a construção de nossas cidades. Para quem conhece um pouco sobre como é feito o concreto, ou você já trabalhou dessa forma, ou já viu alguém trabalhando, provavelmente quem já teve obra em casa conhece muito bem esse funcionamento. Quem mora em apartamento talvez não conheça tanto, mas o concreto ele é feito a partir de alguns componentes. Nós temos um dos principais componentes, a pedra, que é normalmente chamado de brita. A pedra ela vai servir para dar resistência ao concreto. Na verdade, a gente pode imaginar que o concreto ele nada mais é do que a junção de várias pedras dessas coladas umas das outras. É a pedra, é a brita que vai dar resistência ao concreto. Dependendo do tamanho da pedra, nós vamos ter um concreto de uma forma mais homogênea ou menos homogênea. Mas a pedra é fundamental.
Além disso, nós temos a areia. A areia, ou a sílica, né, do ponto de vista químico, ela vai servir para encorpar o concreto, vai lhe conferir algumas propriedades físicas. Lembrando que a gente pode pensar na areia como sendo a junção de várias pedrinhas, então são componentes essenciais. O terceiro componente, e talvez o mais interessante do ponto de vista químico, é o cimento. O cimento ele vai servir de cola entre esses agregados. Ele que vai permitir com que uma pedra de brita se junte a outra pedra e faça a estrutura do concreto. Uma vez que o cimento seca, e daqui a pouco a gente vai ver que é errado esse termo, pelo menos do ponto de vista químico, o cimento não seca. Uma vez que o cimento, então, coloquialmente falando, seca, todos esses agregados estarão unidos e conferindo a ele uma elevada resistência. Aqui em casa está sendo feita uma obra, inclusive foi isso que me motivou a falar sobre o cimento, e teve um pedaço aqui que quebraram, uma calçada feita à base de concreto. Eu trouxe aqui um pedaço dele. Não sei se vocês vão conseguir ver, vai ser um pouco difícil, mas aqui é um pedaço de concreto. Ele não é tão homogêneo, provavelmente não foi misturado da forma correta, a pedra era muito grande. Se fosse uma pedra menor, o aspecto homogêneo seria maior, mas notem que isso daqui é praticamente uma nova rocha. Isso é muito interessante. Todos os agregados, a pedra, a areia, estão todas combinadas aqui. O cimento foi o que permitiu essa cola. E, na verdade, o que os romanos dominavam não era bem o concreto, era a fabricação do cimento. Dominar o cimento significa dominar o concreto. Então, você sabe do que é feito o cimento? Ele é tão presente no nosso dia a dia, é presente na nossa casa é feita com ele, mas você sabe do que ele é feito? Se você for um aluno de química ou um professor de química, você sabe do que é feito o cimento? Não dá muito bem para a gente saber do que é feito o cimento, porque ele é uma mistura muito rica de materiais, mas dá para a gente determinar alguns componentes essenciais. Por exemplo, para fazer cimento, é necessário uma fonte de silicato. Para a fonte de silicato, nós podemos pegar o barro comum ou alguma argila. É uma excelente fonte de silicato. Além disso, nós precisamos também de uma fonte de cálcio. Para isso, nós podemos utilizar o calcário, o carbonato de cálcio. Esses são os ingredientes principais para fazer o cimento. O que vai acontecer? A argila vai nos fornecer o silicato. Aqui nós temos um fragmento da estrutura cristalina da argila. Estou destacando aqui o grupo silicato. E o calcário vai nos fornecer o carbonato de cálcio. E esses são, como eu disse, os ingredientes chaves, os ingredientes principais, tem mais do que eles, obviamente, para se produzir o cimento. Isso significa que se eu pegar calcário, moer, se eu pegar argila, moer, misturar, eu terei cimento? Se eu misturar com água e com pedra, eu farei o concreto? Na verdade, não. Se eu pego o pó do calcário juntamente com o pó da argila, misturo, coloco água, eu vou tomar lama. Acontece que nesse caso, tanto o silicato quanto o cálcio, eles não estão livres. Na argila e no calcário, eles estão presos em seu retículo cristalino. A gente consegue perceber aqui a rede cristalina extremamente complexa e aqui todos os átomos se ligam uns aos outros. Essa ligação é uma ligação muito forte. Então, só o fato de triturar não libera para o meio silicato ou cálcio prontos a reagir. Bom, como que a gente consegue liberar então o silicato, consegue liberar o cálcio? A gente precisa aquecer essa mistura. E aquecer a uma temperatura considerável. Nós precisamos aí de pelo menos 1400 graus Celsius. A 1400 graus Celsius, dentro de um forno adequado, todas essas moléculas, todas essas ligações, esse retículo cristalino é fragmentado. E com isso, então, nós teremos livres à nossa disposição o cálcio 2+, o silicato. E como essas rochas são complexas, nós temos também liberados uma quantidade de alumínio e uma quantidade de ferro, que também é fundamental para o cimento e, consequentemente, para o concreto. Essa mistura de cálcio, silicato, um pouco de alumínio, um pouco de ferro, é conhecida como clinker, que seria o cimento propriamente dito. Quando eu adiciono água, aí eu terei, então, a massa do cimento. Se eu adicionar areia e pedra, eu terei o concreto. Bom, nota que agora eu tenho cálcio e silicatos livres, eu preciso, para que eles comecem a reagir, de água. Obviamente, para fazer o concreto, a gente precisa de água. Uma vez que eu adiciono água, eu começo, então, a produzir a reação presente no cimento, que vai fazer com que ele endureça.
eu vou começar a formar fibrilas de uma substância, de um outro composto iônico, bem reticulado, que é o silicato de cálcio hidratado. Não sei se vocês já viram um pedreiro trabalhando, ele mistura uma quantidade de água, você forma aquele gel e depois ele endurece. Na verdade, por que eu falei que o cimento não seca? Porque a água não evapora. Na verdade, no processo de formação da massa de cimento ou do concreto, a água começa a fazer parte da estrutura do concreto. Dentro dessa estrutura que eu mostrei para vocês, aqui nós temos a brita, nós temos a areia, a sílica da areia, nós temos os materiais presentes aqui no clinker e nós temos água também presente. A água fazendo parte da estrutura. Afinal, o cimento propriamente dito, o seu principal componente é silicato de cálcio hidratado. E essa é uma reação lenta, né? Conforme a água está presente, ela vai fazendo parte da estrutura, ele vai reagindo, vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo, em uma reação que leva-se anos para ser concluída. Embora a gente consiga fazer, por exemplo, um concreto e com 24 horas ou 48 horas a gente consiga tirá-lo do molde, ele vai estar rígido, aquela reação com a água ali dentro vai perdurar por anos. E leva-se muito tempo para que essa reação acabe. Na prática, o cimento leva mais um aditivo, aliás, mais um não, leva vários aditivos, mas um aditivo muito comum é a adição de gesso. O gesso é sulfato de cálcio. O que eu estou chamando de cimento aqui é o silicato de cálcio. O gesso é sulfato de cálcio hidratado. Ele tem como principal característica essa estrutura aqui em lamelas. Não é uma estrutura tão rígida assim. Tanto é que o gesso é quebradiço. E por que é interessante? O gesso ele vai meio que retardar a reação do clinker com a água. Diferentemente do senso comum, a gente imagina que a adição de gesso faz com que o cimento seque mais rápido. A mistura ali que nós chamamos de cimento, que tem um pouco de gesso, o gesso é adicionado para que a reação não seja tão rápida assim. Porque a reação do clinker com a água é muito mais rápida. Então o gesso está ali presente para retardar essa reação e o pedreiro, por exemplo, possa trabalhar. Do ponto de vista químico, a formação do clinker, a liberação do silicato, do cálcio, do ferro, do alumínio, é extremamente interessante. A indústria faz isso em algumas etapas. Então eu vou parafrasear aqui para vocês o processo de clinkerização, ou seja, a formação do clinker. Nós temos primeiro a evaporação da água ali presente. Lembrando que eu não estou fazendo o concreto, né? Eu estou fazendo o cimento, a massa ali do clinker. Então nós temos a argila é hidratada, nós temos o carbonato de cálcio. E lembre-se que a temperatura ideal é mais de 1400 graus Celsius. Então qualquer água que estiver por ali vai ser evaporada. Afinal, precisa de muito menos temperatura para que isso aconteça. Então o primeiro processo é a eliminação de moléculas de água presentes ali na argila. Depois nós temos a decomposição do carbonato de magnésio. O calcário tem uma quantidade de carbonato de magnésio. Ele se decompõe a uma determinada temperatura e vai formar óxido de magnésio. Após a decomposição do carbonato de magnésio, nós temos a decomposição do carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do calcário. Ele se decompõe da mesma forma, vai formar um óxido e CO2, só que isso ocorre a uma temperatura mais elevada. E aí, dependendo se você estudou química inorgânica, sabe muito bem que dá para explicar isso através de polarizabilidade e poder polarizante, mas não é o caso de discussão agora. Então, após a decomposição do carbonato de magnésio e do carbonato de cálcio, numa temperatura mais elevada, nós temos a desidroxilação das argilas. Esse processo equivale à liberação dos silicatos. Quebra as ligações em que o silicato está envolvido e libera ele no meio para que depois ele forme o silicato de cálcio. Bom, continuando no aquecimento, nós temos então a formação do silicato de cálcico. Essa reação seria o seguinte: o óxido de cálcio reage com a areia, com a sílica, forma uma estrutura mista, que é o CaO.SO2. Isso aqui equivale, na verdade, ao silicato de cálcio. Isso daqui é um dos principais componentes do cimento, do clinker, o silicato de cálcico. Só que nós temos outros mais complexos que são formados a uma temperatura mais elevada. Seria, por exemplo, o silicato tricálcico e o aluminato tricálcico. Então, toda essa mistura constitui o clinker, que depois, ao adicionar um pouco de gesso, nós teríamos a massa de cimento que a gente costuma comprar. Bom, esse processo, a mistura ali da fonte de argila
com a fonte do carbonato de cálcio e o aquecimento, ele foi patenteado no ano de 1824 por um britânico chamado Joseph Aspdin. O senhor Aspdin foi esse cidadão aqui que ficou extremamente rico por patentear uma forma moderna de se fazer o cimento. E a partir dessa data, com algumas modificações depois, nós temos então a construção de nossas cidades modernas. O senhor Joseph Aspdin, ele patenteou a síntese, a produção do chamado cimento Portland, que é o cimento que nós conhecemos. Aqui nós temos a carta de patente dele, o ano foi 1824, o número da patente, e ele especifica aqui como que é possível fazer o cimento Portland. Notem o nome que ele dá, pedra artificial, rocha artificial. E de fato, quando a gente olha para isso, né, o que resulta do concreto é uma rocha, mas uma rocha artificial, uma rocha que veio da mistura do cimento mais esses agregados. Como eu disse, o cimento Portland é utilizado até hoje. E aí eu não sei qual o nível de curiosidade de vocês, mas se vocês já perceberam alguém trabalhando na sua casa, ou se vocês olharam um saco de cimento, ele tem um código. Esse código começa com as letras CP. CP porque é cimento Portland, porque ele foi produzido de acordo com as normas originais do Joseph Aspdin. Na verdade, de acordo com as formas originais, não. Houve modificações, porém, essencialmente a mesma coisa. Uma fonte de argila, uma fonte de carbonato de cálcio, aquecida a 1400 graus Celsius. É óbvio, tem suas modificações. Tanto é que, se vocês repararem o código, tem vários códigos CP. Existe o CP1, que é o chamado cimento Portland comum. Esse particularmente eu nunca vi. Tem o CP1 e o CP1S. A diferença é que o CP1S é cimento Portland comum mais aditivos. Nós temos também o CP2. Esse eu já vi vários sacos com esse código. É o cimento Portland composto. E aí nós temos mais alguns códigos associados ao CP2. Existe o CP2E, quando é adicionado escória. A escória é como se fosse uma espécie de sobra do alto forno. Ela tem uma grande capacidade de reagir com a água também, assim como o cimento, na verdade, ele reage com a água. Ele tem uma característica bem desidratante. Se você já encostou, por exemplo, um cimento, você percebeu que ele tem uma textura muito fina, porém deixa a mão seca. Isso porque ele está desidratando, tirando a água da superfície da nossa pele. Bom, o papel da escória meio que contribui com essa absorção de água. Não significa que seja ruim. Ele é bem utilizado em um determinado contexto. Nós temos o CP2Z, que é adicionado pozolana, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Existe o CP2F, que é adicionado filler. O filler é uma espécie de carbonato de cálcio extremamente fino. Isso confere algumas características adicionais ao cimento. Um, por exemplo, vai ter maior resistência inicial, outro maior resistência final, outro vai conseguir resistir mais dentro de um ambiente mais agressivo a ele. Enfim, cada cimento é adequado para um determinado tipo de construção. No geral, o pedreiro não sabe disso, nem aquele que te vende o cimento sabe disso. Um engenheiro provavelmente conhece, um engenheiro de materiais, um engenheiro civil, e isso é uma informação importante. É óbvio, né? As construções pequenas não há tanta necessidade dessa diferenciação, mas em construções maiores isso é fundamental para manter a integridade da construção, que ela dure por bastante tempo. Nós temos o CP3, também bem comum, que é o cimento Portland de alto forno, e nós temos o CP4, de novo, esse aqui eu nunca vi, que é o cimento Portland pozolâmico. O cimento Portland pozolâmico está relacionado à adição de material pozolâmico. Material pozolâmico é algo que vem derivado das pozolanas. Pozolanas é uma espécie de mineral rica em silicato, com a característica que, nesse caso, o silicato já está livre. E ele pode ser utilizado, então, para a produção do cimento, de um cimento com determinada qualidade. O nome pozolana, na verdade, vem da terra natal desse mineral, uma cidade italiana, numa região vulcânica, chamada Pozzuoli. Um fato muito interessante nesse caso é que o cimento romano era um cimento pozolâmico. A fonte de silicatos para ele era a pozolana, eram os minerais pozolâmicos.
Isso porque o silicato ali já estava livre, afinal veio de regiões vulcânicas, devido à temperatura, já quebrava ali as ligações envolvendo o silicato. O que os romanos faziam? Pegavam a pozzolana, que fedia demais porque era rica em enxofre, triturava, misturava com cal como fonte de cálcio e misturava com água, formava então a massa do cimento, colocava pedra, formava o concreto. É uma produção diferente do cimento Portland, que é necessário a temperatura, mas os romanos se viravam bem. Bom, como eu disse, a maioria dos sacos de cimento comerciais, se não todos, apresentam um código mostrando o tipo de cimento que ele é. Aqui nós temos o CP2F32. CP2 é porque é um cimento Portland composto. F porque é adicionado filler. Ele tem mais carbonato de cálcio triturado. O 32 está associado ao percentual de agregado externo. Nós temos aqui um outro cimento, o CSN, esse eu compro várias vezes, até mais barato, por exemplo, que o CP2. Ele é o CP3, então, portanto, cimento Portland de alto forno, e ele é 40, de novo, esse 40 é o percentual de algum agregado utilizado. Eu não sei se é escória, enfim, esse percentual eu não sei exatamente o que significa. Nós conseguimos ver aqui um outro tipo de cimento, esse daqui é o Votoran, é um CP340 desse mesmo tipo, só que tem aqui um RS. RS significa que é resistente a sulfato. E isso é importante, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então, esse é um tipo de Votoran. Aqui tem um outro Votoran, que é o CP4, então, portanto, é um tipo de cimento pozolâmico, só que 32, um percentual diferente de um agregado, mais RS também, ou seja, resistente a sulfato. Além disso, existe o CP5, existem outros tipos de cimento Portland. Eu só mostrei aqui os mais comuns, e aqueles que a gente utiliza na construção de casa, ou é CP3 ou CP2. O CP2 costuma ser mais caro do que o CP3. E como eu disse, o vendedor ele não vai saber te dar a informação mais adequada, o pedreiro ele vai trabalhar ali por conhecimento empírico, ele percebe que, por exemplo, o CP2 ele seca, entre aspas, né, ou como ele fala, ele puxa mais rápido do que o CP3, mas ele não conhece a descrição química por trás dele. Aliás, eu também não sei, eu estou mostrando para vocês os códigos, mas como disse, um cimento é adequado para um determinado tipo de construção. É necessário a gente pesquisar uma bibliografia adequada ou perguntar, por exemplo, a um engenheiro de materiais ou um engenheiro civil. Bom, um outro passo que foi dado na utilização em larga escala do concreto e, consequentemente, a partir do cimento Portland, foi dada por este senhor, um jardineiro francês chamado Joseph Monnier, em 1867. Notem que ele era um jardineiro e ele estava cansado de fazer vasos de terracota, vasos de barro, e eram vasos muito quebradiços, além de serem caros. Ele decidiu então fazer alguns vasos com concreto. Seria mais barato, mais rápido, porém também era quebradiço. Foi então que ele decidiu ter uma ideia que revolucionou o mundo, literalmente. Ele conseguiu, sem querer, fazer algo que os romanos não conseguiram. Os romanos já haviam percebido que o cimento era extremamente resistente para compressão. Se ele fosse comprimido, ele era extremamente resistente. Porém, eles não conseguiam fazer vigas com cimento. Eles poderiam fazer um molde, adicionava ali o cimento, tirava o molde, ele acabava quebrando. Ele não tinha esse tipo de resistência. Ele tinha resistência com tudo sendo voltado contra ele, sendo comprimido. Mas quando ele era esticado, por exemplo, ele não tinha resistência. Bom, o que o senhor Monnier decidiu fazer? Ele pegou alguns vasos de concreto e decidiu adicionar um pouco de aço. Adicionar ali, por exemplo, alguns fios de aço. E esse fio de aço gerou o chamado concreto armado que nós conhecemos hoje. Aqui nós temos alguns desenhos dele, que ele patenteou essa ideia, inclusive. Aqui nós temos alguns vasilhames que ele fez com uma trama de aço. Esse aço, que já havia sido descoberto, já havia sido produzido em larga escala na Revolução Industrial, servia de uma espécie de esqueleto interno para o concreto. Isso forneceu uma resistência incrível ao concreto. Inclusive, ele pôde construir algumas pontes utilizando essa combinação de cimento e aço, de concreto e aço. Mas por que isso é interessante? Nenhum engenheiro chegaria a essa conclusão, porque
O aço ele tem um conjunto de propriedades completamente distintos do concreto. E lembre-se, né, com a variação de temperatura, nós temos ali a dilatação dos materiais. É óbvio, qualquer engenheiro pensaria que misturar aço ao concreto não ia dar certo, porque com o aumento da temperatura eles iriam dilatar de formas diferentes e, consequentemente, ia acabar tendo rachaduras. O Sr. Monnier não era engenheiro, ele não sabia desses detalhes, então ele misturou sem querer. E, por incrível que pareça, o coeficiente de dilatação térmica do aço e do concreto são muito parecidos. Parecidos a ponto de não provocar rachadura pela dilatação. Meio que por acaso, ele acabou permitindo a construção de nossas cidades contemporâneas. Porque, por lógica, seria impossível a combinação do aço com o concreto. Hoje, nós temos um grande número de construções feitas à base de concreto armado. Na verdade, o que é de fato a base da nossa construção contemporânea é o concreto armado. É o concreto juntamente com o aço. Observem da próxima vez que vocês olharem uma viga, que aquilo dali é uma simbiose de dois materiais completamente diferentes. E aí, lembrando que a simbiose é a combinação ali de dois seres vivos, que eles contribuem para a coexistência mútua de forma muito mais produtiva do que caso estivessem separados. Ou, se preferirem, de uma forma muito mais nerd, a simbiose no caso do Venom ou do Carnificina. Ali nós temos a combinação de espécies distintas, levando então a algo melhor do que se estivessem separados. Então, uma viga de concreto, uma coluna de concreto armado, qualquer coisa que envolva concreto e ferro, ou aço no caso, isso daí é um material simbiótico. É a combinação de duas coisas completamente distintas que, quando juntas, permitiu, por exemplo, a sua casa e a minha casa. Esse, portanto, foi um passo decisivo, tão decisivo quanto a produção do cimento Portland. E mesmo o concreto e o aço tendo coeficientes de dilatação muito próximos, mesmo assim, eventualmente, aparecem algumas rachaduras. E essas rachaduras, elas acabam, se não for cuidado prontamente, comprometendo toda a estrutura, comprometendo toda a estabilidade daquela determinada construção. Se não for cuidado logo, pode acabar indo a colapso. Então, algumas coisas que podem comprometer a estabilidade de uma viga de concreto, comprometer a estabilidade de uma construção como um todo, são alguns fatores externos, como, por exemplo, a presença de alguns sais. Todo mundo sabe que casa em região próxima de praia, ela sofre muito ataque pela maresia. E é muito comum ali as colunas com o tempo racharem. Bom, por que isso acontece? Existem algumas reações químicas ali. Aqui o cloreto de amônio ele pode reagir com parte do hidróxido de cálcio presente na estrutura do concreto. A consequência disso vai ser a liberação de amônia, de água e do cloreto de cálcio, sendo que o cloreto de cálcio é solúvel. Então a exposição a sais como o cloreto de amônio pode fazer com que a superfície do concreto seja deteriorada com o tempo. Além disso, nós temos a presença do sulfato. Lembre-se que temos ali alguns cimentos que são RS, resistentes a sulfatos, porque o sulfato agride muito o concreto. O sulfato, por exemplo, ele pode reagir com o hidróxido de cálcio, que por sua vez vai formar esse sulfato de cálcio hidratado. O sulfato de cálcio hidratado, por sua vez, vai reagir com o aluminato tricálcico, que é um dos componentes do concreto, e vai formar essa estrutura bem complexa. Bom, aí o que vai acontecer? Essa estrutura complexa tem um volume muito maior do que, por exemplo, o aluminato tricálcico original. Então, nos pontos onde ela for formada, ali a estrutura vai inchar, né? Vai aumentar o seu volume. Consequentemente, vai provocar rachaduras, vai provocar fissuras. Se isso acontece muito, isso acaba comprometendo a integridade da armadura do concreto, expondo o ferro, que por sua vez sofre outro conjunto de reações. Outro exemplo é quando a gente deixa o material exposto a ácido. Aí nesse caso nós teríamos que o sulfato de cálcio hidratado, que é também um dos componentes principais do concreto, exposto a alguma fonte de ácido, alguma fonte de H+, vai formar o cloreto de cálcio, que por sua vez pode ser solúvel na presença de água. Então ele acaba sendo retirado
de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais fácil. E além disso, uma vez exposto o ferro, na presença do meio ácido, por exemplo, ele pode oxidar. E o ferro oxidado, ele apresenta um volume maior, então a gente vai aumentar o calibre ali do que seria o vergalhão e vai provocar rachaduras internas, além de comprometer a estabilidade do aço propriamente dito, uma vez que nós estamos formando óxido de ferro. Então, se nós expormos, por exemplo, uma estrutura de concreto a um local onde tenha esse tipo de sal, ou um local muito ácido, como por exemplo, muito poluído, onde nós temos a ocorrência da chuva ácida, ou mesmo presença em excesso de carbonato, enfim, outros fatores externos, nós vamos levar à rachadura do concreto. E a rachadura do concreto, se não cuidada de forma adequada, pode levar à destruição de toda a estrutura. Nós temos algumas formas de evitar isso. Existe, por exemplo, o conhecimento de eletroquímica, colocando muitos anodos de sacrifício. A forma mais comum é pintar o concreto, né? Evitar essa exposição direta a esses elementos nocivos. E tem uma brincadeira, porque sempre quando a gente vê uma estrutura de concreto, pensa logo em pintar. O concreto é extremamente útil, ele é a base, ele é o fundamento, mas ele é socialmente feio, né? A gente quer cobrir o concreto de qualquer forma. Na verdade, o cobrir, o pintar é importante para a proteção, mas nós temos esse sentimento de tentar esconder as coisas feitas de concreto, utilizando tinta, textura, ladrilhos, enfim, coisas adequadas para esse fim. Mas um ponto muito interessante é que hoje em dia já está sendo estudado, não em larga escala, não é produzido em larga escala, mas já está sendo estudado com bons resultados o concreto inteligente, o concreto que se auto-recupera. Então, note como isso é interessante. Imagine, por exemplo, um edifício ou uma ponte que precisa de manutenção regular, só que a região onde precisa de manutenção é de muito difícil acesso. Agora imagine que esse concreto seja inteligente, que ele se auto-recupere. Bom, estudos já têm sido feitos nessa área, como disse, com excelente rendimento. E para isso, nós utilizamos algumas bactérias para trabalhar a nosso favor. Como assim? Mas antes disso, imagine que para você fazer o cimento, além de adicionar a água, a pedra, a areia, o cimento propriamente dito, você tem que adicionar maisena. Como assim? Bom, primeiro, a bactéria que trabalha para a gente é obtida em alguns lagos extremamente alcalinos. Lagos esses, por exemplo, sulfurosos, ricos em enxofres. Ali nós temos algumas bactérias extremamente resistentes. Essas bactérias, que são chamadas de Bacillus pasteur, elas conseguem comer amido, né? Conseguem degradar amido, e elas produzem calcita. Calcita é carbonato de cálcio. Então, essas bactérias começam a comer amido e elas liberam carbonato de cálcio. Então, como isso funciona? Imagina lá que você tenha um determinado concreto, se ele tivesse rachadura e tem ali essas bactérias, elas vão ficar na delas, vão ficar ali dormindo, são extremamente resistentes, vão sobreviver ali por anos. Mas de repente o concreto racha. Quando ele racha, começa a entrar um pouco de água para a parte interna do concreto. Bom, ao entrar água na parte interna do concreto, essas bactérias acordam. Só que ali na massa do concreto tem uma fonte de amido. Eu brinquei como sendo maisena, que é uma fonte de amido, mas enfim, tem uma fonte de amido. Essas bactérias vão começar a metabolizar esse amido, vão começar a comer esse amido. E elas vão excretar carbonato de cálcio, vão excretar calcita. Esse carbonato de cálcio, como eu já falei, é um dos componentes do cimento. Ele vai servir para fechar essas fissuras, para fechar essas estruturas. Então, rachou, entrou água, as bactérias vão acordar, vão começar a comer o amido e vão selar essa rachadura com carbonato de cálcio. Um processo extremamente inteligente. Eu acho isso uma obra-prima fantástica da combinação de química, física, biologia, engenharia, enfim. Isso aqui é um exemplo fantástico de como a gente ainda pode melhorar o uso de nossos materiais e como o concreto ainda pode ser utilizado por um bom tempo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Normalmente nesse quadro eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham entendido como a química está presente no concreto
e como o concreto está presente no nosso dia a dia. De fato, a química está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. E esses vídeos têm esse objetivo. Então, por favor, mostre principalmente para os seus alunos. Se você for aluno de licenciatura, preste atenção nesse vídeo, utilize essa informação para despertar o interesse de química aos seus alunos. Para produzir esse vídeo, eu me baseei basicamente em 2 livros. Um deles eu já apresentei a vocês, que é esse daqui, De Que São Feitas as Coisas, um livro fantástico. Tem inclusive um quimioteca gravado sobre esse livro. Foi o mesmo livro que eu utilizei, por exemplo, para fazer o vídeo A Força do Aço e o Delicioso Chocolate. Lembrando, ele é adquirido no site da editora Blucher. E caso você não seja professor, se você for professor, você tem direito a 30% de desconto. Se você não for professor, use o código UNIC20, que você terá direito a 20% de desconto devido à exclusividade aqui do Universidade da Química. Então, além desse livro, que fica a leitura recomendada, eu utilizei esse outro livro do meu grande amigo Marcelo Galto, que já deu gentilmente uma entrevista aqui no canal falando sobre química industrial, e esse livro com o título Química Industrial. Foi nele, por exemplo, que eu peguei alguns detalhes da composição do cimento Portland, do processo de produção do cimento. É uma referência muito boa. Vocês terão mais detalhes lendo esse livro, por exemplo, o papel do filler, o papel das escórias. Maiores detalhes vocês verão nesse livro. Eu falei aqui muito rapidamente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem em suas redes sociais. Não deixem de curtir o vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. E não deixe de visitar o nosso site, universidadedaquimica.com.br. Bom, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.